Alô galera, tudo bem com vocês? O missionário João Batista Ferreira na área para mais uma pequena catequese. Hoje a catequese vai ser um pouco mais diferente. Eu falei para vocês e hoje eu vou fazer isso falando sobre um pouco da teologia da libertação. Aí você que é católico, preste atenção, fique no vídeo, compartilhe com o seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia. Porque creio que vocês já viram coisas estranhas acontecendo. Olha, eu creio que aqui no meu canal, pelo que eu percebo, todos aqueles inscritos que comentam, eles são pessoas engajadas na igreja, que frequentam a missa todo domingo e que percebem coisas estranhas e que ficam sem saber o que falar, né? O que é que esse padre está fazendo? O que é que esse bispo está fazendo? Olha, o intuito aqui meu não é falar mal de padre nem de bispo, porque nós necessitamos do nosso santo magistério. Eu que sou um apologista de Bíblia, tenho meditado as escrituras e buscado, né, fazer essas apologéticas, usando as escrituras. Eu sei que é necessário o clero da igreja, né? Ninguém pode desprezar o clero da igreja, o católico não pode desprezar. E a gente entende e tem que rezar pelos bons pastores, porque tem um problema dentro da igreja e que é preciso ser falado e que pouca gente fala, ou porque não entende bem, ou porque não compreende o que está passando, né? E tem gente que está até se escandalizando com os erros litúrgicos que tem. Tem padre dançador que canta hinos diferentes da liturgia na igreja, na Santa Missa, perdão, que fere a Santa Liturgia. Outros que tem uns cantos de entrada, né, bem esquisito. Mas a gente está aqui para explicar um pouco da teologia da libertação e mostrar um vídeo para vocês de um bispo que já correu aí as plataformas aí das redes sociais. E eu vou mostrar que ele tem um entendimento totalmente errado sobre a questão da Bíblia. Mostrar com todo respeito, porque é um bispo da Igreja Católica, mas que ele não está caminhando bem, nem com o catecismo da Igreja Católica. Eu estou aqui com 2 catecismos de Pio X e o catecismo amarelinho, e nem com as Sagradas Escrituras. É preciso você abrir o olho e prestar atenção. Quando a gente fala teologia da libertação, minha gente, muita gente não entende. A teologia da libertação não é só aquelas pessoas que andam com um anel preto, de tacão no dedo, não é só aqueles. Porque quando você pesquisa a teologia da libertação, parece algo bonito, né? Olha, pesquisei aqui rapidamente no Google. A teologia da libertação é um movimento sócio-eclesial que surgiu dentro da Igreja Católica na década de 1960. É que por meio de uma análise crítica da realidade social, busca auxiliar a população pobre e oprimida na luta por seus direitos. Parece algo bonito. Parece que o que eles fazem é algo bonito. Mas interessante que a igreja não precisa, minha gente, dessa questão da teologia da libertação para cuidar dos pobres. A Igreja Católica, ela sempre foi a maior instituição de caridade no mundo, né? O que acontece, isso aqui é uma inversão de valores. As pessoas estão pegando aquilo que é sagrado e profanando para querer fazer com que o céu seja aqui na terra, dizendo que quando tudo estiver bem aqui, a questão social, o céu vai ser aqui. Não vai, né? Olhem bem o que esse bispo falou. Depois eu vou pegar o catecismo para vocês entenderem por que a teologia da libertação que surgiu fortemente, né, depois do Concílio Vaticano II. Não estou aqui para criticar o conselho, não, longe de mim, que tem coisas maravilhosas, né? Mas que eles se aproveitaram nessa questão aí, eles caminharam dentro da igreja fazendo seus absurdos. Olha só o que esse bispo falou, preste atenção, você vê qual é o intuito deles: profanar o que é sagrado. Diz aqui, irmãos, não fiquei devendo nada a ninguém, a não ser o amor de todo mundo. No amor, todo mundo deve o amor, tem que amar a todos, sem distinção de raça, de cor, de religião, de quem que é, mas fica separando as pessoas. Você pode, você não pode. Cuidado. Se dia que eu tenho com uma pessoa que queria comungar, mas não é casada na igreja. O padre, você não pode casar na igreja, não pode comungar porque não é casado na igreja. Mas o
marido não quer casar, agora coitado dela tá sofrendo. Mas deixa ela comungar em paz. Dizer que não pode, pode. A igreja é tua. Que coisa é essa? Se o marido tem, pelo menos o marido, o pecado é dele. Mas diz aqui, irmãos. Preste atenção. Vocês prestem atenção qual é a situação, né? Olha o que o bispo falou. O que ele dá. A Santa Eucaristia é uma pessoa que vive em fornicação. É claro que ela vive uma situação complicada, né? A gente não está aqui para julgar o que ela está passando, né? Mas, enquanto ela não legalizar a sua situação, ela não pode. Mas vocês veem o que esses bispos tealistas fazem. A Bíblia condena, né? O Catecismo condena essa questão. A Sagrada Escritura não é um remédio, né? Que se dá àqueles que estão doentes. A Sagrada Escritura é aquele que nos cura e nos salva, principalmente que nos leva para o céu. Essa questão dela, ela tem que se legalizar, né? Não sei a situação, mas o bispo, ele não se compreende, a gente não entende o pensamento de uma pessoa dessa. Preste atenção que as Escrituras condenam essa questão da comunhão a pessoas que vivem em fornicação, não pode dar comunhão. Olha o que falou o Catecismo no parágrafo 1393, eles acham ruim quando a gente fala de catecismo. A comunhão nos separa do pecado. O corpo de Cristo que recebemos na comunhão é entregue por nós, e o sangue que bebemos é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Por isso a Eucaristia não pode nos unir a Cristo sem, ao mesmo tempo, nos purificar dos pecados cometidos e sem nos preservar dos pecados futuros. Aqui a Eucaristia, o Catecismo está deixando bem claro que a Eucaristia, minha gente, ela nos separa do pecado. Mas esse pecado ele tem que ser confessado. O Catecismo de Pio X deixa bem claro quando se fala assim no parágrafo 626, o Catecismo de Pio X. É sensacional esse catecismo. Quantas coisas são necessárias para fazer uma comunhão bem feita? Uma pergunta. Para fazer uma comunhão bem feita são necessárias 3 coisas. Estar em estado de graça. Como pode uma pessoa que vive em fornicação estar em estado de graça? Segunda coisa, estar em jejum desde 1 hora antes da comunhão. Isso aí todo católico tem que saber, né? 1 hora antes da comunhão em jejum. A terceira coisa, sabemos que saber o que vai receber e aproximar-se da Sagrada Comunhão com devoção, né? A questão do estado de graça. Estar em estado de graça quer dizer ter a consciência limpa de todo o pecado mortal. Ô bispo, meu bispo, como é que o senhor faz isso? Se a mulher está em fornicação, como é que ela não está em estado de graça, né? Imagine vocês que continuam com o Catecismo de Pio X, no parágrafo 628. Quem sabe que está em pecado mortal deve fazer uma boa confissão antes de comungar, porque para quem está em pecado mortal não basta o ato de contrição perfeita sem a confissão para fazer uma comunhão bem feita. Olha só o que fala o Catecismo de Pio X. Portanto, o que o padre fez com esta mulher foi um ato de piedade e misericórdia. Ele não quis que a mulher recebesse o corpo de Cristo em pecado mortal. Porque o próprio São Paulo adverte na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 27. Mas vamos falar um pouco sobre a questão do casamento, já que o bispo falou, né? Eu não gosto de entrar nesses assuntos quando se fala na questão do sínodo que teve agora. Eu não tenho essa capacidade de entrar nesse assunto. Aconselho aqui, quem não é inscrito no canal do Bernardo, que se inscreva. Para mim, que é minha irmã aqui, Elizabeth, ela já é inscrita no canal do Bernardo. O Bernardo explica bem demais sobre a questão da teologia da libertação. É bom a gente entender bem isso, né? Para a gente aprofundar sobre essa questão que muitos católicos estão se escandalizando por causa disso. Agora, quando mexe com assunto sobre sacramento e escritura, aí eu entro, porque aí é o meu dever, pela graça que Deus me deu de ser um biblista, né? De buscar sempre essa capacidade da manha, né? Na questão das escrituras. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou no capítulo, ele explicando sobre a questão do casamento,
Aqui eu não vou nem entrar no mérito da questão da segunda união, que ele falou aí que a mulher não era casada, quer dizer que ela não conseguiu nem chegar à primeira união. Mas tem casais aí que vivem na segunda união, que é um rolo terrível, né? A gente reza por esse povo porque tem muita gente que ama Jesus, mas está impossibilitado por causa desta segunda união, né? E muitas vezes não busca nem a igreja para entender que a primeira união que ela fez foi válida ou foi nula, né? Para buscar a nulidade. Mas prestem atenção que essa questão é muito grave. No capítulo 19, verso 18, nosso Senhor Jesus Cristo ele adverte a questão do adultério. Quem vive em união, né, ilícita, pode-se dizer assim, fornicação, é adultério, minha gente. Infelizmente, tem que regularizar essa questão. Olha o que nosso Senhor Jesus Cristo fala no capítulo 19, verso 18. Quais são? Aquela pergunta do jovem rico ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são os mandamentos? Jesus, nosso Senhor, fala, versículo 18 do capítulo 19 de São Mateus. Perguntou ele, Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cometerás. O adultério ele é muito condenado nas Escrituras. Imagine que Gálatas ele tem essa mesma situação, né? O capítulo 5 de Gálatas, ele fala bem essa questão. Vamos primeiro para a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, para nós entendermos bem, 6:9. São Paulo, ele adverte também essa questão, capítulo 6, verso 9. Acaso São Paulo está falando aquelas pessoas que não vão entrar no reino de Deus? Prestem atenção. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idolatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os devassos. Os adúlteros. São Paulo ele deixa bem clara essa questão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 9, para você entender. A carta aos Gálatas também fala muito sobre essa questão. Aqui fala na questão da união sem ser casado, a fornicação. No capítulo 5, verso 19 da carta aos Gálatas. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impurezas e libertinagem. Aí ele vai dando aqui uma ruma de outras desordens, de pecados, mas aqui a gente está focando somente na questão do que o bispo falou. Ah, porque não pode, porque não pode. Não pode, meu bispo, não pode, porque ela está em pecado mortal. Quem vive junto não pode receber a comunhão. Tem que buscar legalizar e sair, ver o que está acontecendo, para ir voltar, entrar na comunhão com o altar. Prestem atenção que o próprio Paulo, ele fala sobre essa questão na carta aos Hebreus. Paulo não, né? Vamos supor que muita gente já fala que aqui não é Paulo que escreveu, né? Mas o escritor sagrado, né? A carta aos Hebreus não tem um autor, pode-se dizer assim, conhecido, né? Um autor desconhecido, mas é palavra inspirada de Deus. Olha no capítulo 13, verso 4, olha o que o escritor fala sobre a questão do matrimônio. Vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Portanto, o que o padre fez foi algo corretíssimo. Prestem atenção novamente, vamos escutar o que o sacerdote falou, o que o bispo falou. Olha, prestem atenção para vocês compreenderem a gravidade da situação. Peçamos Eu perdão. não vou mais encontrar. Se eu encontrar, eu vou colocar de novo para vocês, mas eu não vou mais encontrar. Mas se eu encontrar, se vocês entender, vocês voltem ao vídeo para trás, vocês vão compreender a questão grave que ele falou. Foi muito grave isso aí. Esse bispo é mais nordestino, eu não sei mais ou menos onde ele é, mas foi muito grave, minha gente, o que ele falou. Não pode receber a comunhão, não pode
somente as pessoas que estão regularizadas. Não é porque ele falou, é porque separa. A igreja é de quem? A igreja é sua? Não, justamente porque a igreja é de Deus. Temos que respeitar os mandamentos de Deus, né? Porque o matrimônio, ele tem que começar e ele só tem um fim depois da morte de um dos casais, né? Preste atenção, a morte de um dos cônjuges. Preste atenção, capítulo 7 da carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 39, quando é que acaba esse casamento, né? Aí essa mulher ou esse esposo, ela tá liberada para confessar-se e comungar. Mas enquanto não, se ela viver uma união ilícita, né, pode-se dizer assim, uma fornicação, um amaziamento, né, aqui no Nordeste a gente chama assim, não pode receber a comunhão. Olha, capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, versículo 39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aqui está sendo bem claro, na igreja. Eu passei esses versículos aqui para vocês entenderem que o que o bispo falou é uma incoerência muito grande. E o catecismo de Pio X, ele é sensacional. Não se pode comungar sem estar quem está em pecado mortal. Ele deixa aqui, fica bem claro, no parágrafo 629, porque a igreja ordenou, em sinal de respeito a este sacramento, que quem é culpado do pecado mortal não ouse receber a comunhão sem primeiro confessar-se. Não ouse, né, receber a comunhão. A gente vê essa ruma de escândalo, essas coisas, a gente fica muitas vezes meio espantado. Olha, eu não... A gente sabe que a questão das aparições de Nossa Senhora não é dogma de fé. Tanto as que a igreja coloca como a verídica, né, como ela já cravou que aquela aparição é verdadeira, como aquelas que ainda estão em análise. Mas eu olho com bons olhos e estudo as aparições de Nossa Senhora e vejo em Anguera uma aparição que desde 87 está ocorrendo, né, até os dias de hoje. Eu estudo, eu observo e vejo muitas verdades lá na aparição de Nossa Senhora em Anguera, e eu não vejo heresia. Estou continuando estudando, a igreja estuda também essa aparição. Ela só pode ser julgada e cravada quando tiver um fim, né? Mas ela ainda não teve o seu fim, ainda está em percurso, né? Posso dizer, em curso ainda. Mas Nossa Senhora em Anguera, ela deixa bem claro, existem duas igrejas, uma falsa e uma verdadeira. A falsa é aquela que prega o falso Jesus, o Jesus que é só amor e não é justiça. Jesus, ele é os dois, ele é puro misericórdia e amor, mas também ele é justiça, porque reparem o que ele fala em São Mateus, no capítulo 25, no Evangelho do julgamento, né, final: afastai-vos de mim, maldito, né, para o fogo eterno. Prestem atenção que a Nossa Senhora em Anguera, ela fala muito dessas questões, e é bom a gente prestar bem atenção nisso aí, para que a gente, quando vê um discurso de um bispo ou de um padre assim, a gente tome cuidado, né? É claro que a gente não pode desprezar o sacerdócio, não, que tem muitos bons padres que vivem numa luta constante com essas questões aí, bons bispos, mas dentro do clero tem muitas pessoas que querem escandalizar, né? É com dancinha na hora da missa, é um palma daqui, palma dali, não se explica bem o que é pecado, né? Pecado é algo gravíssimo que a gente faz contra Deus, e isso nos separa de Deus, nos deixa intrigado com Deus. Precisamos voltar pela confissão. João capítulo 20, verso do 22 ao 23, a quem vocês perdoar os pecados está perdoados. Prestem atenção, e vamos prestar atenção, porque quando você vê um irmão se escandalizar com essa situação e dizer: eu vou sair da igreja, que é padre que fez isso, olha, não se escandalize, não. Nós estamos no fim dos tempos. Prestem atenção que daqui para frente a coisa vai a tendência é só a piorar. O catecismo no número 675 deixa bem claro essa questão, né, que vai aparecer muitos problemas, e a gente caminha, né? Na intercessão de Nossa Senhora de Anguera, hoje véspera de Santa Luzia. Eu estou com um quadrinho aqui de Santa Luzia, cansadinho,
mas é o quadro de nossa irmã Luzia, mártir do século, se eu não estou enganado, 2. Ela interceda por nós também, Nossa Senhora de Anguera. E vamos que vamos. E prestem atenção nos versículos que eu di para vocês entenderem que adultério é pecado mortal. Mateus 19, 18. Gálatas 5, 19. Corinto, 1 carta aos Coríntios 6, verso 9. Fala a questão do adultério. Hebreus deixa bem claro que a gente tem que tomar cuidado dos casais, né? E também condena o adultério, Hebreus 13, 4, né? E São Paulo deixa bem claro que casamento só acaba quando um dos dois morre, né? Aí pode casar normal desde que seja no Senhor. A mulher pediu ao bispo para comungar, que nem casada era, infelizmente, a pobre criatura, né? A gente reza por ela, para que ela regularize a sua vida, né? Porque é situação chata, mas tem que ser falada a verdade do Evangelho. Salve Maria, viva Cristo Rei, Nossa Senhora de Anguera e Santa Luzia, rogai por nós. Compartilhe essa pequena catequese, leve para mais pessoas, para que muita gente conheça a verdadeira fé católica, né? A verdadeira fé que Cristo nos deixou.